5 motivos nihilistas para morar sozinho. Motivo 1. Porque no fim, ninguém vai te salvar. Morar sozinho é um lembrete brutal, mas libertador, de que ninguém está vindo. Nenhum herói, nenhum par romântico idealizado, nenhum amigo que vai preencher o vazio que você mesmo carrega desde sempre. É só você, e talvez, no fundo, isso seja o mais próximo da liberdade que você vai encontrar. Quando você vive só, a máscara social pode cair. Você para de atuar para os outros e começa, aos poucos, a entender o que existe ali, no silêncio. Não é bonito. Mas é real. Viver com outras pessoas geralmente força você a encenar. Mesmo que seja com a família, com amigos, com um parceiro. Você calibra sua fala, mede suas reações, ajusta seu comportamento para caber nas expectativas de alguém. Quando se mora sozinho, essa encenação perde o sentido. Não tem plateia. E aos poucos, você começa a enxergar o que sobra quando o teatro acaba. No começo pode dar medo. Mas depois vira poder. Muita gente acredita que viver em companhia é mais saudável, mais feliz, mais completo. Mas a verdade que ninguém gosta de encarar é que isso é só mais uma narrativa vendida para que você funcione melhor dentro da sociedade. Gente solitária consome menos, questiona mais, foge da média. Por isso é taxada como triste, isolada, fracassada. Mas talvez seja justamente o contrário. Talvez morar sozinho seja a chance de parar de se distrair com a vida dos outros e olhar com frieza para a sua. No fundo, quando você mora só, começa a perceber que o silêncio não é um inimigo. Ele vira espelho. E se você tiver coragem de olhar para esse espelho todos os dias, vai ver que não precisa de um sentido maior para fazer as coisas. Você se alimenta porque seu corpo exige, dorme porque sua mente colapsa, trabalha porque precisa sobreviver. E tudo bem. Não tem poesia nisso. Não tem moral. Mas tem honestidade. E no mundo em que tudo é performance, honestidade é quase revolução. Morar sozinho também te mostra que a fragilidade é inescapável. Que ninguém vai estar ali quando a febre subir de madrugada, quando a crise de ansiedade chegar sem aviso, quando o teto parecer desabar. E ao invés de isso te destruir, começa a fortalecer. Porque você entende que se está em pé, é porque você deu um jeito. Não por causa de promessas de salvação, nem porque algum sentido secreto do universo te protege. Mas porque você aprendeu a não esperar por ninguém. A verdade? A vida não tem uma narrativa épica. Não tem um plano divino, nem propósito cósmico. Morar sozinho é viver isso na prática. É parar de terceirizar a responsabilidade pela própria existência. E, se você encarar isso de frente, sem fugir, pode ser que descubra que a ausência de sentido é exatamente o que te permite criar o seu próprio. Ou não. Tanto faz. Ninguém está assistindo mesmo. Motivo 2. Porque liberdade só existe no vazio. Morar sozinho é abrir mão do conforto superficial de estar cercado, para mergulhar num espaço onde tudo é possível justamente porque nada está garantido. Não existe liberdade real enquanto você estiver preso a olhares, a expectativas, a pequenas concessões cotidianas que, somadas, vão moldando sua vida até ela não ser mais sua. Quando você vive só, essas amarras começam a cair. De repente, não tem ninguém esperando você acordar, ninguém reclamando do que você come, do que assiste, do que sente. Só existe o espaço cru, desabitado de julgamentos. E é aí que a liberdade começa. Não é a liberdade idealizada dos filmes, com finais felizes e conquistas épicas. É uma liberdade fria, silenciosa, sem plateia. É saber que você pode passar dias sem dizer uma palavra e o mundo continua girando. Que pode chorar no chão da cozinha ou rir de algo idiota sem ter que justificar nada. Não tem ninguém para ver, ninguém para provar ou reprovar. Isso assusta no começo. Mas depois, vira vício. Um vício por espaço interno, por autonomia total, até mesmo para afundar, se for o caso. No niilismo, entender que nada tem sentido abre portas. Se nada tem valor intrínseco, então você é livre para atribuir valor ao que quiser, ou a nada. Morar sozinho é a prática concreta disso.
Você decide o que é importante. Você monta o cotidiano nos seus próprios termos. Pode comer cereal às 3 da manhã ou deixar a louça acumular por uma semana inteira. Não tem ninguém para corrigir seu modo de existir. E por mais banal que isso pareça, é uma das formas mais puras de autossuficiência que dá para alcançar. A liberdade que mora na solidão é uma que te empurra a assumir o controle da sua própria vida, não porque isso te leva a algum propósito, mas justamente porque não há destino traçado. Viver só te ensina que não existe roteiro. E isso, para a maioria, é desesperador. Mas para quem entendeu que o vazio é o estado natural da existência, isso vira poder. Poder de não depender. De errar sozinho. De mudar sem pedir permissão. De existir sem ter que justificar sua presença a ninguém. É só quando você se vê livre de compromissos impostos, de discursos prontos, de papéis sociais, que percebe o quanto era escravo do que os outros pensavam. E talvez ainda seja. Mas agora, pelo menos, você está sozinho o suficiente para ouvir a própria voz por cima do ruído. E isso já é muito. Isso, no fundo, é tudo. Motivo 3. Por que só na solidão você se vê de verdade? Quando se mora sozinho, o espelho deixa de ser um objeto e vira um ritual. Não há mais distrações suficientes para manter as máscaras no rosto o tempo inteiro. Sem ninguém por perto, a fachada começa a ruir, e o que sobra, por mais desconfortável, feio ou insignificante que pareça, é o que você realmente é. A convivência constante com os outros suaviza nossas próprias arestas. A solidão, não. Ela escâncara. E nesse escancaramento, surge um tipo de verdade que só existe quando não há mais necessidade de representar. No niilismo, não existe eu ideal a ser alcançado. Não existe melhor versão de si. Existe apenas o que é, despido de sentido, nu de finalidade. E morar sozinho te joga bem nesse campo. Não há ninguém para reforçar suas certezas ou alimentar suas ilusões. O silêncio começa a falar. E ele diz verdades que a presença dos outros sempre abafava. Você procrastina, se sabota, sente raiva de coisas pequenas, tem manias ridículas. Você é ridículo. Todos somos. E está tudo bem. Por que não há uma plateia exigindo que você seja mais do que isso? É nesse território cru que nasce uma nova consciência. Não aquela vendida em livros de autoajuda, que promete luz e transcendência. Mas uma consciência prática, de que você sobrevive mesmo quando tudo está quieto, mesmo quando não tem ninguém admirando, mesmo quando não tem o menor brilho acontecendo. Isso, paradoxalmente, é libertador. A realidade sem adornos é feia, mas é sua. E só pode haver transformação, se é que ela é necessária, depois desse confronto. Antes disso, tudo é maquiagem. Viver só é se encarar depois do barulho do mundo acabar. É perceber como você realmente gasta seu tempo, o que você faz quando ninguém está olhando. É descobrir que, por trás das máscaras sociais, tem um sujeito tentando entender o que está fazendo aqui. E que provavelmente não vai encontrar nenhuma resposta. Mas mora aí a beleza também, na lucidez amarga de quem para de procurar grandes razões e começa a olhar com atenção para o pouco que existe. É na solidão que a mentira do eu ideal desmorona, e o eu real, falho, confuso, por vezes patético, aparece. E, com o tempo, você percebe que ele não precisa ser melhor, só precisa ser aceito. Porque quando tudo é vazio, tudo também é possível. Não existe sentido a seguir, nem papel a cumprir. Só existe você, no meio do nada, com a chance de fazer qualquer coisa, ou nenhuma. E essa liberdade de se ver sem ilusões, ainda que doa, é uma das únicas formas sinceras de se conhecer. Motivo 4. Porque nada é seu enquanto tudo é de todo mundo. Morar sozinho é um dos poucos atos concretos de posse num mundo onde tudo é volátil, emprestado ou compartilhado até o incômodo. E não se trata apenas de objetos ou espaços físicos. Trata-se de ter um lugar onde você existe sem negociação, onde a sua presença não precisa disputar atenção, onde seus ruídos não pedem desculpa. Quando se vive com os outros, mesmo nas relações mais saudáveis, sempre há concessões invisíveis, o volume do som,
o cheiro da comida, os horários, os humores, as palavras que se escolhe ou evita. Um pacto constante de pequenas amputações diárias em nome da convivência. E isso cansa. Cansa mais do que se admite. O niilismo encara esse desgaste com lucidez. Não há sentido objetivo em se adaptar o tempo todo a uma coletividade que, em última instância, também está perdida. Se tudo é transitório, inclusive as pessoas ao nosso redor, por que ceder tanto? Por que diluir-se, continuamente, em ambientes que exigem moldes? Morar sozinho é recuperar um pedaço esquecido da existência, o direito de simplesmente ser, sem validação, sem audiência, sem interferência. É claro que há solidão nisso. Mas a solidão não é um inimigo, ela é uma professora brutal. Ao contrário da convivência, ela não aplaude nem critica. Ela apenas observa, silenciosa, o modo como você lida com o vazio. E no vazio não há plateia, só o cenário cru da vida real ali. Cada decisão é sua, cada bagunça é sua, cada silêncio é responsabilidade sua. E, por mais que isso pareça um fardo, é também uma espécie de propriedade. Porque quando ninguém mais toca o seu mundo, você começa a tocá-lo de verdade. Começa a habitá-lo com intenção. Morar sozinho é finalmente olhar ao redor e ver que, mesmo que tudo seja provisório, aquilo, por ora, é seu. Não porque tenha sentido, mas porque te permite existir sem ruído externo. E nesse pequeno território do absurdo, surge um tipo raro de paz, a paz de saber que, por mais que o universo não se importe, pelo menos ali, dentro daquele quarto, naquela rotina silenciosa, ninguém está tentando te moldar. E isso, por si só, já é um alívio enorme. Motivo 5. Porque ninguém vai te salvar mesmo. Morar sozinho é um lembrete cruel e libertador de que, no fim das contas, a salvação não vem. Não há rede de proteção infinita, nem colo garantido, nem presença perpétua que vá segurar sua mão na hora em que tudo estiver desabando. E é justamente ao encarar essa ausência de garantias que se encontra uma estranha forma de força. Quando se vive com os outros, é fácil alimentar a ilusão de amparo. Que haverá alguém para ouvir seu desabafo, dividir a conta, pegar um copo d'água quando a febre vier. Mas quando se está só, essas expectativas murcham. E, no vazio que sobra, surge um tipo de responsabilidade nua, há de lidar com o que é, sem delírios reconfortantes. Você sente dor? Toma um analgésico. Se a comida acaba, você levanta e resolve. Se há um problema, ninguém virá bater na sua porta com a solução. E isso parece duro, porque é mesmo. Mas também é libertador. O ponto de vista niilista não enfeita essa realidade. Ele olha para ela com frieza, sem floreios. E justamente por isso, oferece uma clareza que falta ao otimismo forçado, já que não há grandes propósitos, não há também grandes salvadores. Você é seu único ponto de apoio. Isso não significa que você precisa ser forte o tempo todo, significa que ninguém mais vai ser por você. E é nesse reconhecimento que nasce a autonomia. Ao morar sozinho, você entende que depender emocionalmente, financeiramente ou até fisicamente de outra pessoa é um luxo e um risco. Porque as pessoas vão embora. Morrem. Mudam. Se afastam. Se cansam. E o que sobra, no fim, é sempre você. Morar sozinho é ensaiar esse cenário inevitável antes que ele se imponha de forma trágica. É aprender, dia após dia, que existe uma força silenciosa em colocar a própria cabeça no travesseiro e saber que, embora ninguém venha te salvar, você ainda está ali, sobrevivendo à ausência de sentido com uma certa dignidade. E talvez seja isso o mais próximo de um sentido que podemos alcançar, não um propósito transcendente, mas a habilidade de seguir em frente, mesmo quando o mundo não oferece respostas. Morar sozinho é se expor ao vazio, e escolher habitá-lo com alguma coragem. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Niilista Moderno, para não perder os próximos vídeos, com lições que podem mudar sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, comente e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.